Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É sempre bom estar aqui na cidade de Branquinha, uma igreja que faz parte da minha vida, da minha história. Eu completei meus 12 anos de idade nesta cidade e foi muito bom. Nos anos 90, 91 e 92, quando meu pai pastoreava esse campo, alguns irmãos ainda são daquela época, e graças a Deus que nós estamos aqui revendo o amado pastor Epitácio. Conheço o pastor Epitácio há mais de 20 anos, ainda muito adolescente, jovem, e ele trabalhando ali em São Luís de Quitunda, e ali nós nos conhecemos. E estar aqui é um prazer muito grande. Poder sentar, igreja querida. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, por favor. Vamos ler esses versículos para a nossa meditação na noite desse dia. Cear na presença de Deus é um privilégio, mas antes de cearmos, vamos meditar na palavra do Senhor. Se acharam, por favor, digam amém. Amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quantos glorificam a Deus aqui esta noite? A carta de Paulo aos Efésios, crentes que moravam na cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade promíscua, mas ali tinha um grupo de crentes salvos que Paulo havia ganhado para Jesus. Mas quando Paulo escreveu aos Efésios, ele estava preso. Por isso que ele disse: eu, o preso do Senhor. Ele estava preso no império de Nero, mas ele não se achava preso de Nero. Ele cria que era preso do Senhor. Porque quando o crente passa por luta, aperto nessa vida, ele não esculhamba. Ele não esculhamba a vida miserável, não. Quando ele passa por sofrimento, sabe o que ele diz? Eu sou sofredor em Cristo Jesus. Porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cadê os irmãos que é do Senhor? Quem é do Senhor aqui? Paulo, ele começa com duas coisas, ele escreve na carta. A primeira parte está no capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está dizendo o que Jesus fez por nós. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele está admoestando para o que a gente deve fazer para Jesus. Ele começa
começa adorando a Deus. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo selou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tem uma grande obra na minha e na sua vida. E ele começa agora admoestando a igreja, e ele apresenta a igreja como uma unidade. Capítulo 4, versículo 1 a 16, Paulo está falando da igreja como unidade. O caráter da unidade, o fundamento da unidade, os dons da unidade e o crescimento da unidade. Não dá para falar dos 4, mas eu quero falar desses dois. O caráter da unidade. A igreja não é uma uniformidade. A igreja é uma unidade. É diferente. Uniformidade são todos uma coisa só. Como o uniforme da escola, como o uniforme de uma empresa. Unidade são coisas diferentes, mas que estão todas ligadas. A igreja, ela é como um corpo. Os membros são diferentes, mas todos estão ligados pelo mesmo sangue. A igreja é uma unidade, porque tem pessoas diferentes. Tem pessoas altas, baixas, preto, branco, amarelo, rico, pobre, analfabeto, doutor. Tem vários tipos de pessoas, mas todos foram comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. A orelha é diferente do nariz. O nariz é diferente dos olhos. A boca é diferente das mãos. As mãos são diferentes dos pés. Os membros são diferentes. Mas existe somente um Espírito, uma esperança. Cadê os crentes que têm o mesmo Espírito? O caráter dessa unidade. Se você não tiver o caráter da unidade, você não faz parte da unidade. E Paulo apresenta 3 coisas especiais. Primeiro, humildade. Segundo, longanimidade. Terceiro, suportando uns aos outros. Olhe para o seu irmão e diga: me suporte. Porque nós somos membros uns dos outros. Porque nós estamos ligados uns nos outros. Os membros se preocupam com os outros membros. Porque só temos uma cabeça, mas nós temos vários membros. Todos os membros estão ligados na cabeça, que é Jesus, que está passeando aqui esta noite. Cadê os que estão ligados na cabeça, que é Jesus? Cadê os que estão ligados? Humildade. Humildade é o inverso do orgulho. Se você é orgulhoso, você não faz parte da unidade que é a igreja. Há pessoas orgulhosas que olham para baixo porque é o jeito. Há pessoas orgulhosas que não dão um bom dia ao cego. Há pessoas orgulhosas que não pegam na mão do irmão. Há pessoas orgulhosas que não dão um bom dia a ninguém. Ela é orgulhosa, mas não cabe na igreja. Na igreja só cabe os humildes. Porque Jesus diz: aprendei, aprendei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cadê os que faz parte da unidade? Longanimidade. Eu tenho que ter o caráter da unidade, que é a longanimidade. O que é longanimidade? Demora-se irá.
Tem gente que só vive irado, só vive chamando palavrão, só vive estressado. Olhe para o seu irmão e diga: esqueça o estresse, porque você faz parte da unidade. Longanimidade. Longo quer dizer demora, é longo para se irar, é longo para se aperrear. E o Espírito de Deus está aqui para controlar os seus nervos, para controlar as suas emoções, para controlar a sua personalidade, para controlar a sua vida. Há um Espírito que passeia na unidade que é a igreja. Depois ele fala da nossa responsabilidade com esta unidade. Versículo 3: procurando. Quem procura tem interesse, quem procura se preocupa, quem procura é diligente, quem procura trabalha para, quem procura está interessado. Aí ele diz: procurando guardar, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vim te dizer nesta noite que a tua paz é cara, guarda. A tua paz é cara, não perca a paz por qualquer coisa. A tua paz é cara. Olhe para o seu irmão e diga: eu tenho paz com você, você tem comigo? Paulo está dizendo: para preservar essa unidade, tem que ter paz uns com os outros. Se não tiver paz uns com os outros, a unidade fraqueja, a unidade lacera, a unidade perde o sentido, a unidade perde a qualidade. Só há unidade se houver paz. E o príncipe da paz está aqui esta noite. O Senhor, quem está sentindo o toque do Senhor aqui esta noite? Jesus está tocando, Jesus está tocando. Mas eu quero falar sobre o fundamento da unidade. Quem criou essa unidade não foi o pastor. Quem criou essa unidade não foi os crentes. Quem criou essa unidade foi Jesus. Ele disse em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem criou a unidade foi Cristo, mas quem deve preservá-la são os crentes. Se eu aborrecer o meu irmão, eu estou dificultando a unidade. Se eu crio guerra e problema com o meu irmão, eu estou atrapalhando a unidade. Mas se eu disser: meu irmão, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Cadê os crentes que são irmãos? Cadê os crentes que são irmãos? Versículo 4, ele fala dos fundamentos. Presta atenção, versículo 4, ele fala do Espírito Santo. Versículo 5, ele fala do Senhor Jesus. Versículo 6, ele fala do Pai, do Deus Pai. A Trindade é o fundamento desta unidade. E quem gera os membros dessa unidade é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele gera desde o novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo ele produz o arrependimento do pecador. E quando o pecador se arrepende, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. E quando ele passa a morar, ele começa a trabalhar na santificação. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados pelo Espírito
do 5, do 6, mas eu quero falar do 4. Por favor, igreja, leia o 4. Versículo 4, eu quero, devido ao tempo, vamos, o 4, por favor. Toda a igreja, eu queria ouvir a voz da igreja. Lê o versículo 4 bem alto e terminaremos, porque o irmão ainda vai cear, ainda vai celebrar a ceia. Por favor, o versículo de número 4, toda a igreja, vamos lá? Ao socorro e só Espírito, como também vos chamarmos em vossa só esperança, a vossa oração. Quem diz amém? Amém. Diga comigo: corpo, Espírito e esperança. 3 coisas especiais aqui. E tem alguém no centro dessas 3 coisas. Quem está no centro? O Espírito Santo. O Espírito, um só Espírito. Fala da unidade da igreja e fala do Espírito Santo que gerou-nos pelo poder da palavra de Deus. O Espírito Santo é que conserva o corpo e é que conserva a esperança. Espírito Santo, aleluia. Se o Espírito sair de você, você vira carniça, depois vira pó. A gente está se movimentando, a gente não está fedendo, a gente não está com mau cheiro aqui, porque dentro de nós tem um Espírito. A gente está se movendo, está ouvindo, porque dentro de nós tem um Espírito humano. Mas esse Espírito humano, quando sai, a primeira coisa é deixar de sentir, fechar os olhos e depois virar pó. Quem mantém o corpo é o Espírito, quem mantém a igreja é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo viver em você, você está vivo para Deus. Enquanto o Espírito Santo se mover, você tem a esperança do arrebatamento. Enquanto o Espírito se mover dentro de você, você tem alegria. Cadê os crentes que têm alegria? Quem é que mantém a esperança da igreja? Porque, irmãos, algo mais especial que a igreja tem é a esperança da volta de Jesus. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Igreja, quando o crente perde a esperança da vida de Jesus, é porque ele já saiu da unidade. Ele já não faz parte da unidade. Ele pode estar cadastrado no rol de membro, ele pode tomar a ceia, ele pode ser obreiro, mas ele está fora da unidade. Porque quem mantém a esperança é o Espírito dentro, é o Espírito dentro. Cadê os crentes que tem o Espírito dentro? O Espírito dentro é que mantém viva a esperança. Ô irmão, se eu perder essa esperança, eu perdi o sentido de ser crente. Não vale a pena ser crente sem a esperança da volta gloriosa. Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Diga comigo: com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Essas 3 coisas especiais, porque essas 3 coisas estão falando de 3 classes de pessoas. O alarido significa grito,
e está falando dos mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Veja que está em ordem. Alarido. Primeiro é o grito. Primeiro é o grito estridente. Primeiro é o grito alto. Primeiro é o grito grande. Primeiro, porque fala dos mortos que em Cristo que ressuscitarão. Aquele cemitério ali no alto vai estourar a catatumba no alarido. Quem crê que vai ter alarido a qualquer momento? Cadê você que tem esperança? Só tem esperança quem tem o Espírito. Mas a segunda coisa, primeiro, alarido. Segundo, voz de arcanjo. 3 versículos da Bíblia que fala de arcanjo está se referindo aos judeus, a Israel. Tem muitos judeus crentes, tem muitos judeus que aceitaram Jesus como Salvador. A voz de arcanjo é para os judeus que se converteram a Jesus Cristo. Eles ouvirão a voz de arcanjo. Ô irmão Hélio Júnior, está faltando o terceiro aqui, a voz de trombeta. Quem é que vai ouvir? Quem vai ouvir é a igreja. É a igreja do Brasil, é a igreja do mundo que vai ouvir o som da trombeta. Quem vai ouvir é a igreja. O som da trombeta, quem vai ouvir é os crentes em toda parte. A trombeta de Deus vai tocar e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Agora olhe para o seu irmão e diga: você tem essa esperança? Pastor, por que é o Espírito Santo que mantém a esperança? Sabe por quê? Porque essa esperança, ela nos motiva a nos santificar. Observe a primeira carta do apóstolo João. Glória a Deus. Vou terminar neste versículo. Primeira carta de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Olha o que diz o apóstolo João: e qualquer que nele tem esta esperança. Cadê o filho que tem esperança? Cadê o filho que tem esperança? Observe que quem mantém a esperança é o Espírito Santo. Olha aqui. E qualquer que nele tem esta esperança